Pai, esse negócio de lista é chato, viu? Mas dá audiência. Fala, moçada, beleza? Polêmicas vazias na área. Aproveitando o gancho, a UEFA soltou o nome dos 10 melhores jogadores da última temporada. E aí tivemos uma ausência. Neymar! E aí, Neymar, fora do top 10 da UEFA na última temporada. É justo? Não é justo? É um absurdo, como algumas pessoas rotularam? Pois é, a UEFA elegeu os seus 10 jogadores e o critério é o seguinte: o que importa é ter jogado numa agremiação filiada à UEFA, portanto, traduzindo, num clube europeu. E aí é levado em consideração todas as competições, e isto é importante salientar, sejam elas nacionais ou as internacionais. E também é levado em consideração o desempenho destes jogadores que atuaram em clubes europeus nas suas seleções. E como é que é feita a escolha? 80 treinadores de clubes que disputam as competições da UEFA, mais 55 jornalistas representando aí as federações de cada país. É desta forma que a UEFA chega ao seu top 10 toda a temporada. E desses 10, 3 disputam o prêmio de jogador do ano da UEFA. E os 3 escolhidos para esta temporada foram Cristiano Ronaldo, Buffon e Lionel Messi. Nenhuma discussão sobre os 3, portanto a gente não vai questionar aqui Cristiano, Messi e Buffon estarem entre os 10. Mas esses 3, os argumentos são simples, a temporada em números e em atuações fala por si, portanto esses 3 não são o problema para o fato de Neymar Júnior não aparecer no top 10. E antes da gente seguir a análise da lista explicando os motivos, a gente fala da nossa polêmica aleatória, uma polêmica muito pedida há muito tempo. Eu, inclusive, me comprometi nos comentários com alguém que me desafiou que eu ia fazer. E a polêmica aleatória de hoje é Dragon Ball Z ou Cavaleiros do Zodíaco. Que duelo de titãs, né? Mas seguindo na lista, temos Luka Modric e Toni Kroos, inquestionáveis no meio-campo do Real Madrid. Portanto, não é a presença dessa dupla que vai criar uma grande injustiça na ausência do Neymar. O Modric e o Toni Kroos, proporcionalmente, jogaram mais que o Neymar na temporada passada. O Modric, inclusive, com um percentual de aproveitamento absurdo no meio-campo do Real Madrid, basicamente não errando, isso sem contar que ele foi um dos líderes em interceptação em todas as competições que ele participou. Então não é muito jogador da roubada direta, mas ele intercepta muito passe para já ligar a jogada de contragolpe ou a transição ofensiva do time do Real Madrid. Isso sem contar que para muitos especialistas europeus, o Modric hoje é o melhor meio-campista do planeta, porque reúne basicamente todas as características em um só jogador. E Toni Kroos? Toni Kroos cresceu demais sob o comando do Zidane e na temporada passada ele esteve ainda mais próximo do gol, ou fazendo seus gols ou dando passe para gol. Tanto que o Toni Kroos foi o vice-líder em assistência no Campeonato Espanhol. Jogou demais e sempre com a média superior a 93% de passes corretos. E olha, num setor onde a bola passa toda hora e que normalmente a marcação chega junto. E mesmo assim o Toni Kroos baila no meio-campo do Real. Portanto, justíssimo que no time que ganhou o que ganhou e jogando o que ele jogou, que o Kroos apareça na lista dos 10 melhores da UEFA na temporada passada. Assim como Sérgio Ramos, zagueiro símbolo desse madridismo, que além de novo ter um desempenho defensivo excepcional, ele de novo foi importantíssimo nos gols lá na frente. Gols esporádicos, mas gols que mantiveram em vários momentos o Real Madrid vivo em todas as competições. E Dybala? Dybala foi o mais talentoso, foi o mais brilhante, o mais mágico jogador de uma Juventus que ganhou o Campeonato Italiano, ganhou a Copa da Itália e por muito pouco não foi campeã da Liga dos Campeões. E muito em parte pelas atuações de Dybala no primeiro jogo contra o Barcelona, inclusive, que ajudou a eliminar o Barcelona nas quartas de final da Champions. Ele foi disparado o melhor em campo. O Dybala foi o vice-artilheiro da Juventus na última temporada, atrás do Higuaín, mas não viveu só de gols, viveu de momentos brilhantes. Robert Lewandowski surpreendeu muita gente, até porque não foi um Bayern poderosíssimo na Liga dos Campeões, mas foi de novo um Bayern
campeão alemão, campeão da Supercopa da Alemanha, e um Bayern que, ok, não foi um rolo compressor na Liga dos Campeões, parou no Real Madrid, mas parou por muito pouco, né? Porque conseguiu levar o jogo para a prorrogação e só na prorrogação a coisa acabou sendo destruída. Mas o Lewandowski fez 43 gols na temporada. Para você ter uma ideia, o vice-artilheiro do Bayern na temporada passada foi o Robben, com apenas 16 gols. E aqui a gente vem para dois nomes que você pode questionar e pode até perguntar, poxa, mas o Neymar não deveria estar no lugar de um desses, que seriam Mbappé e Ibrahimovic. Mas tem uns asteriscos que a gente vai discutir lá na frente. Não, o problema não são Mbappé e Ibra para o Neymar estar fora. E a gente está fazendo aqui uma análise, né? E aí tem a ver com a nossa dica cultural, que não está ligada a futebol, mas está ligada à forma como se lê um esporte. Está aqui o livro Moneyball, escrito pelo Michael Lewis, inclusive virou filme, tendo como protagonista o Brad Pitt. O filme fala basicamente do beisebol e da forma como foi revolucionária a mudança por causa de um personagem na forma como se fazia o scout de jogadores no beisebol, na forma como se avaliava os jogadores no beisebol. Moneyball é um livro espetacular e que, se você projetar, vale para muitos esportes. Leia o livro primeiro, depois veja o filme, não seja preguiçoso. Mas voltando aqui, o Mbappé, ele assombrou de fato o futebol europeu, ele foi um dos protagonistas de um Mônaco que foi até a semifinal, por mais que o artilheiro do Mônaco tenha sido o Falcão Garcia, mas o Mbappé foi o sopro do talento, a inventividade, o surpreendente e um garoto muito novo. E essa jovialidade foi o que colocou talvez o Mbappé nessa lista, porque a reta final dele, né, a virada de Champions League, a fase de mata-mata do Mbappé foi muito chamativa. Mas o Mbappé, a Vera, ele passou a jogar e jogar muito a partir de fevereiro. Porque é bom lembrar, o Mbappé nem era titular absoluto do Mônaco. O Mbappé terminou a temporada com 26 gols em 44 jogos. No campeonato francês, por exemplo, foram 15 gols em 29 jogos. Uma média, inclusive, interessante. Sendo que desses 29 jogos, 12 ele veio do banco de reservas, para você ver como o número foi bem distribuído aí. Ele não era um titular absoluto, ele se tornou essa figura a partir de fevereiro. Então você pode até questionar, poxa, teve gente que jogou mais durante mais tempo com o Mbappé, mas é compreensível que um garoto tão novo, tendo protagonismo na Liga dos Campeões, num time que não é do primeiro escalão, é normal que ele dê esse susto. E é normal que na hora do voto isso pese. Portanto, você pode questionar, mas é absolutamente compreensível o Mbappé estar na lista. Mas não é compreensível o Ibrahimovic aparecer nessa lista. E eu explico por quê. Zlatan Ibrahimovic passou longe de ter uma temporada ruim pelo United. Ele teve uma temporada boa. Foi, inclusive, o artilheiro do time. Em vários momentos, chamando a responsabilidade, jogando, inclusive, mais que o Pogba. Uma contratação milionária do United, que sim, se deu bem, jogou próximo daquilo que se esperava, mas ele demorou a engrenar. O Ibra foi dando resultado basicamente assim que entrou no time. E terminou a temporada com 41 jogos, 28 gols e um ligamento cruzado rompido, mas essa contusão muda muito pouco na avaliação do que a gente vai falar aqui do Ibra. Por que o Ibra não deveria estar na lista? Primeiro que o Ibra não foi o principal jogador do United na reta final de Europa League. Quem chamou esse protagonismo foi o Mkhitaryan. Porque eu entendo que o Ibra apareça nessa lista pela cota Europa League. Porque o campeonato inglês do United foi ruim, a Europa League sim acabou sendo prioridade, coisa que não era, e o United terminou campeão. Então tem uma cota Europa League nessa lista aí, já que a UEFA fala que os campeonatos são importantes, que todos entram na avaliação, mas é claro que os campeonatos dela têm peso 2, então a Europa League eu entendo que tinha que ter alguém do United. Só que o melhor jogador do United na reta final foi o Mkhitaryan, que inclusive foi o artilheiro do time na competição com 6 gols. E na temporada toda, no site oficial do United, tem sempre a eleição do melhor jogador do ano. Sabe para quem foi esse prêmio? Ander Herrera, que de fato jogou e jogou demais. E o segundo colocado foi o Ibra? Não, foi o Valência. O Ibra ficou em terceiro lugar e muitos votos atrás do Ander Herrera. Portanto, é esquisito que nem o torcedor do United achou que o Ibra tenha sido o melhor jogador da temporada. Mas a UEFA foi lá e colocou entre os 10 da temporada inteira de todos os times. Portanto, tá errado, UEFA. E aí você pergunta, aí o Neymar então deveria ter entrado no lugar do Ibrahimovic. Não, porque tem gente na frente do Neymar, que deixou a falsa impressão para muita gente no Brasil de que fez uma temporada absurda, coisa que não aconteceu. Se você lembrar com carinho, vai ver que o Neymar passou a jogar o que jogou de fato
em março, naquele jogo contra o Paris Saint-Germain. E aí ficou a impressão de que ele fez aquilo a temporada inteira. Não foi verdade. Até março, o Neymar é criticado por estar fazendo poucos gols. Inclusive, terminou a temporada com 20. Então não foi uma temporada artilheira, foi uma temporada de passes para gol? Foi. O Neymar foi o líder em assistências do time e da Champions League. Mas ele não foi o líder em assistências, por exemplo, do Campeonato Espanhol. O líder em assistência foi do Barcelona, mas foi o Luis Suárez, que está à frente do Neymar nessa lista de espera, porque jogou mais, inclusive, que o Neymar na temporada passada. O Suárez fez 37 gols na temporada, contra 20 do Neymar. Fora o fato de ter sido líder em assistência no Campeonato Espanhol, que é um campeonato mais longo do que foi a Liga dos Campeões. E aqui eu não estou entrando na discussão de que, poxa, o campeonato é mais difícil ou é mais fraco. É claro que a Champions é mais difícil, mas metade das assistências que o Neymar deu na Champions inteira foi num jogo só. Você quer ver outro jogador que proporcionalmente está à frente do Neymar na temporada, se a gente for analisar brasileiro? Casemiro. Casemiro cumpriu a sua função como nenhum outro volante cumpriu no alto nível europeu. Ele liderou interceptações, ele liderou roubadas de bola, teve um número razoável de falta, mas esse número de falta não andou com o número de cartões, então dificilmente o Casemiro estava desfalcando o Real Madrid. Então o Casemiro proporcionalmente jogou mais do que o Neymar. E se a gente olhar a distribuição por posição, o Casemiro poderia perfeitamente estar na lista, à frente, inclusive, do Neymar. Porque não, o Neymar não foi o melhor jogador do Barcelona na temporada, é bom acabar com essa lenda, que é uma pachecada enorme, e ele também não foi o segundo melhor jogador, ele foi o terceiro do trio. Foi Messi, Suárez e depois o Neymar. Mas o absurdo mesmo aí da lista vem da Inglaterra. E não é o Ibrahimovic. Porque imaginemos, qual é o campeonato mais valioso, qual é tido como mais competitivo? É a Premier League, né? E aí você tem o melhor jogador desse campeonato fora da lista dos 10 melhores da UEFA. É no mínimo contraditório, já que a UEFA considera todos os campeonatos. Portanto, o Kanté tá fora, me parece uma loucura, porque o Kanté foi o melhor jogador da Premier League e não aparece dentro dos 10. E aí você pode pensar, poxa, mas é o Kanté. Ok, mas o Sérgio Ramos está na lista, tem um goleiro na lista. Então, assim, tem várias posições na lista. Você poderia ter um volante como o Kanté. E sim, o Kanté jogou demais. E num time que foi campeão com sobras. Ah, mas o Chelsea não jogou campeonatos europeus. Paciência. Mas a Premier League é o que é e o Kanté foi o melhor jogador desse campeonato. E não quer o Kanté? Ok. Tem o Hazard, que voltou a fazer uma temporada enorme, absurda, e foi protagonista técnico do melhor time da Inglaterra. E também não aparece. Portanto, não é um absurdo o Neymar ficar fora do top 10 da UEFA. Ficou claro? Acho que ficou, né? E vamos aqui à nossa polêmica aleatória, hein? Essa vai dar mais merda do que o vídeo inteiro. Dragon Ball Z ou Cavaleiro do Zodíaco? Eu confesso que eu precisei estudar bastante, porque se eu fosse pelo senso, a minha impressão, eu ficaria logo Cavaleiro do Zodíaco e foda-se, até porque era da minha geração, eu assisti um pouco mais e acabou. Mas eu ia estar sendo injusto. Então, fui pesquisar, né? Estudar, vamos lá. Mas não mudou nada a minha opinião. Eu continuo achando Cavaleiro do Zodíaco. É um enredo muito mais elaborado. É um enredo que faz você ir além só do desenho, né? Porque você vai estudar sobre o Zodíaco, sobre os deuses gregos, sobre as constelações. Aproveita aí e roda a vinheta, por gentileza. Vamos lá, né? Opiniões de hoje tem a ver com um fato ocorrido recentemente, que foi a entrevista do Jair Ventura ao Fox Sports. E aí ele falou sobre treinadores estrangeiros. Primeiro que, para deixar claro aqui, não acho que o Jair Ventura seja xenófobo e que ele tenha falado algo xenófobo. O que ele falou, de fato, acaba dando ferramentas para quem é, né? Ou fortalece o discurso daqueles que já são intolerantes. Mas ele, não conheço pessoalmente, entrevistei só algumas vezes, mas não me passa essa impressão. E seria bem contraditório, né, para um cara que trabalhou fora, um cara que tem tantos estrangeiros no seu elenco. Portanto, acho que o Jair passa longe desse rótulo e muita gente exagerou em relação ao que ele disse. Mas pegando as frases, e eu entendi o que ele falou depois sobre a questão do mercado não ser igual, da oportunidade não ser igual, de ser mais fácil um estrangeiro trabalhar aqui do que o brasileiro trabalhar na Europa, isso eu acho que o debate dele é válido. O problema é como ele falou e algumas coisas que ele falou, que aí são opiniões que ele não tem o direito de ter. Por exemplo, quando ele diz o seguinte, abre aspas, a gente está perdendo o mercado lá fora, daqui a pouco vai estar perdendo o mercado aqui. Jair, que mercado? Porque o mercado que você fala é o mercado da Europa. Este mercado o Brasil nunca teve.
Então o Brasil não está perdendo algo que o Brasil nunca teve, porque nunca houve uma invasão de treinadores brasileiros na Europa. O Brasil teve esporadicamente alguns treinadores, esporadicamente e muito raramente algum bom trabalho, e sempre espaçado, e nunca em grande escala. Portanto, este mercado europeu a gente nunca teve. E por que você fala do mercado europeu? Porque é lá que tem as restrições, é lá que tem as exigências. Não há exigência para trabalhar na Arábia, para trabalhar no Japão, para trabalhar na Coreia, para trabalhar na Colômbia, para trabalhar na Argentina. Então, se o Brasil não está nesses mercados, por exemplo, no mercado sul-americano, não é por burocracia, é por falta de interesse dos clubes. Mas o Brasil está lá, na Ásia, na África, tem vários treinadores. E lá não tem exigência. E o outro ponto é, as pessoas têm que olhar primeiro para cá, para depois olhar para fora. Mas isso sempre aconteceu. O Rueda, por exemplo, que era o tema da conversa, não era o plano A do Flamengo. O plano A do Flamengo foi o Roger. E o Roger disse não. Como, por exemplo, o Osório não era o plano A do time do São Paulo. Como raramente os técnicos estrangeiros são plano A das equipes. O Osório não era, o Rueda não era, o Gareca não foi. E acaba que, por não e por outras circunstâncias, cai no colo dos gringos. Mas não é verdade que é primeiro se olha para lá, depois olha para cá. Primeiro se olha para cá e depois se olha para lá. E por último, o Jair fala que diz o que diz em nome dos treinadores e como um treinador jovem e brasileiro, isso, que ele acabou de dizer, é muito ruim para o mercado. Não, não é muito ruim para o mercado. Até porque este mercado, hoje construído dessa forma, só está assim muito graças a estrangeiros lá atrás, desde o Bela Gutmann, passando por vários outros que ajudaram a construir não só a seleção brasileira, como por exemplo um Flamengo vencedor nos anos 40, ou a Academia do Palmeiras. Então o Brasil tem uma íntima ligação com treinadores estrangeiros. E graças a estes treinadores, o Brasil evoluiu taticamente e conseguiu, junto com o talento, dominar, por exemplo, o futebol mundial no que diz respeito a conquistas de Copa do Mundo. Ou ser, para muitos, o celeiro dos grandes craques. Então temos muita ligação com técnicos estrangeiros. Então os técnicos estrangeiros, eles não representam algo ruim para o mercado. Pelo contrário, eles representam um intercâmbio. E para quem quiser, evolução. Lê comentários agora, naquele momento que eu adoro. Ítalo Luz. Qual campeonato é mais importante, Copa do Brasil ou Sul-Americana? Para o brasileiro, a Copa do Brasil. Você não tem dúvida nenhuma. Talvez a Sul-Americana se torne. Hoje ainda é a Copa do Brasil. O Ronan Araújo, Bruno Formiga ou alguém? Vou responder eu então, já que o alguém faltou. Infelizmente eu tenho um amigo que tem mania de dizer que a Premier League é baixo nível. Cara, como isso me irrita. O que devo dizer a ele? Manda ele a merda, pô. E manda ele assistir o Polêmicas Vazias. Esse que você assistiu semana passada. O Giovanni Aparecido. Bruno, você poderia ter citado também a Bundesliga na comparação La Liga e Premier League. Não, não poderia, porque não era isso que as pessoas pediam. As pessoas pediam La Liga ou Premier League. Ninguém pedia La Liga, Premier League, Bundesliga, Ligue 1 e o caralho a 4. Então acabou, não leio mais comentários. Curta, compartilhe e deixe seu like, seu comentário que seja bom. E volte sempre.